Eu tenho aprendido que fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Eu preciso decidir ter fé todos os dias. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Emily. Nos últimos anos eu tenho vivido algumas situações que aquilo que Deus tem me falado está totalmente contrário ao cenário que eu tenho vivido. E é inevitável que nesses momentos, quando você olha assim, é tudo tão distante daquilo que o Senhor tem te falado, que você irá viver, que você irá ver ainda, que você fica, esmorece um pouco. E aí é quando eu me lembro, Senhor, na tua infinita graça e bondade, me lembra que a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. E só vai acontecer mediante a minha fé. É muito interessante que em várias passagens bíblicas é necessário ter fé para que Deus opere o milagre. Em Mateus 9, é a passagem ali onde Jesus realiza vários milagres. E ele fala que seja feito, ele realiza um dos milagres foi a cura de 2 cegos. E ele fala que seja feito de acordo com a sua fé. Então, se eles tivessem a fé de que Jesus poderia curá-los, eles seriam curados. E muitas vezes é isso que nos falta, é a fé para alcançar, para viver aquilo que o Senhor já tem nos falado. Muitas vezes nós temos aquele sentimento de, nossa, coitadinha de mim, eu não sou merecedora, eu sou uma pobre coitada, tudo que acontece de ruim é sempre comigo, parece que a vida do outro flui e tal. E na verdade, o que o Senhor diz sobre nós? Que nós somos filha amada, que você é desejada, que Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães. Antes mesmo que nós fôssemos formados, Ele já tinha escrito todos os nossos dias. Que nós vivemos, nós temos vida e vida com abundância. O problema é que muitas vezes nós não cremos naquilo que o próprio Deus diz ao nosso respeito. E algo também muito interessante que eu percebo na Bíblia, que o Senhor, Ele já usa algo que você tem para multiplicar. Na passagem em Mateus 14:15, na multiplicação dos pães e dos peixes, Ele não fez do nada aquela multiplicação. Ele usou o pouco que o povo já tinha, que aquele menino já tinha. Então ele usou os peixes e os pães. Na passagem de Elias com a viúva de Serepta, se não me engano, ele usou algo que ela já tinha, que era um pouco de azeite. Mas ela necessitava ter algo para ele poder multiplicar. Então que nós possamos ter a nossa fé, que nós possamos caminhar cada dia mais e mais, ouvindo o que o Senhor quer de nós. Porque um dos grandes problemas também é que nós não conseguimos ter fé porque nós não ouvimos o direcionamento do Senhor. Nós caminhamos a ermo, sem saber qual a direção que nós devemos ter. E nós só conseguimos ter esse direcionamento e ter a nossa fé fortalecida se nós tivermos uma vida com Cristo. E como que eu consigo essa vida, Emily? Através de oração, através da leitura da palavra. A Bíblia é o nosso manual de prática. Aqui você encontra as melhores lições que você pode encontrar, que você pode conquistar de sabedoria. Você vai encontrar sobre todos os assuntos que a sua vida necessita, sobre casamento, criação de filhos, finanças, como você deve se comportar no seu trabalho, como você se deve portar em público. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é, se você for convidado para uma festa, nunca se assente no lugar de honra. Não, deixe que a pessoa, o próprio dono do evento te chame para você se sentar lá, para você não correr o risco de sentar no lugar que já estava reservado para alguém e passar a vergonha de ser falado: oi fulano, tudo bem? Você pode levantar, por favor, porque esse lugar já está reservado para outra pessoa? Não queira você se dar a própria honra, mas permita-se que outras pessoas te honrem. Então assim, a Bíblia ela tem lições que servem para todos os momentos da nossa vida. Eu acho essencial na condução de um casamento, na criação de filhos, como você deve se portar com o outro, como você deve cuidar das suas finanças. O livro de Provérbios fala muito sobre as finanças, sobre não sermos preguiçosos, sobre não pegarmos emprestados, sobre sermos pessoas idôneas, sobre como devemos ali conduzir de fato, não só nossas finanças, mas a nossa vida. Que você possa ter a Bíblia como seu manual de prática para a vida, porque é nela, na Bíblia, que você vai se fortalecer na fé e é através da oração. A oração não precisa ser uma oração bonita. Eu vejo alguns pastores, pregadores, missionários, eles oram de uma forma tão linda que eu falo, meu Deus, que oração maravilhosa. Mas eu não oro assim. A minha oração é uma conversa com Deus. A minha oração é uma oração ali onde eu chego com o meu coração quebrantado diante do Senhor.
Senhor, eu errei nisso, peço perdão. Jesus, eu gostaria muito que isso acontecesse na minha vida, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Meu Deus, me conceda sabedoria, me conceda graça para saber como agir em determinada situação. É uma oração que na verdade é uma conversa. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E nós conseguimos essa intimidade como? Através de uma conversa, através de uma vida diária. E é através dessa vida diária que nós vamos conquistando fé, que nós vamos conquistando a cada dia mais a graça do Senhor, o amor do Senhor. Ele nos ama de graça. A bondade dele sobre nós, a graça dele sobre nós é totalmente merecida. Não tem algo que nós possamos fazer para merecer, mas tem algo que nós possamos fazer para se achegar cada dia mais dele. E através dessa aproximação, desse relacionamento, a nossa fé vai aumentando, porque a gente entende e vê a bondade do Senhor nos pequenos e nos grandes detalhes. Eu, assim, me sinto muito amada por Deus quando eu vejo um pôr do sol maravilhoso, quando eu sinto aquela brisa no meu rosto, e em detalhes da natureza, quando eu vejo um pássaro lindo. É uma forma que eu vejo Deus falar comigo. Então, às vezes, eu tô passando por um dia tão ruim, um dia tão complicado, e eu olho para o céu e vejo ali a bondade do Senhor. Uma forma dele me dar um afago. É com um dia bonito, um pôr do sol bonito, uma brisa suave. É como se eu sentisse ali o Senhor me dando um afago. Que você possa encontrar a maneira que o Senhor te dá um afago. Às vezes é através da leitura bíblica, às vezes é através de um profeta que vai ser usado para falar sobre você, sobre os planos do Senhor para sua vida. Às vezes é através da natureza, às vezes é através de algo que você... Nossa, Senhor, eu queria tanto um chocolate. E de repente seu marido chega, coisa que ele nunca faz. Mas de repente ele chega com chocolate e você sabe que ali é a vontade de Deus sobre você. É um: oi filha, estou aqui, estou te ouvindo. Que você possa cultivar esse relacionamento. E fique tranquila, porque no começo às vezes é um pouquinho, vamos dizer, cansativo, porque você não tem o hábito de orar, você não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de jejuar. E às vezes parece que você está se esforçando muito e não vendo resultados. Mas é como uma árvore. Quando você vê ali a árvore crescendo, você não imagina o quanto de tempo que ela precisou para crescer as raízes, porque precisa ter raiz para ser uma árvore forte. Então não desista. Por mais que você comece a orar, comece a ler a Bíblia e não esteja sentindo nada, pode ter certeza, Cristo está ouvindo a sua oração, está vendo ali a sua dedicação a estar com Ele. Então não desista. Saiba que são as raízes que estão sendo fincadas para você estar alicerçada cada dia mais em Cristo. E com o passar do tempo, você vai começar a ver os frutos, as folhas nascendo. Você vai começar a sentir: nossa, eu estou aqui sentindo a presença de Deus, o amor do Pai sobre a minha vida. Não desista e sempre lembre, a fé não é um sentimento, ela é uma decisão. É a decisão que você toma todos os dias de continuar olhando para Cristo e não para o cenário atual. Muitas vezes, quando nós olhamos para o cenário atual, nós desistimos, os nossos sonhos são totalmente abalados. Mas quando nós olhamos para Cristo, que é o Deus do impossível, nada é impossível para Ele e nada é impossível para você se está em Cristo, firmado e alicerçado nele. Espero muito que esse vídeo revigore a sua fé, revigore as suas forças. Não desista, Deus é contigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.